É P4, que é o EP dessa semana, questão 1. Gráfico da função f. Ele deu o gráfico e pede: calcule os limites. Limite de x tendendo a zero. Então eu tenho que calcular o limite observando o gráfico. Por quê? Observando esse gráfico, eu quero saber qual o valor quando o limite tende a zero. Aonde que eu sei que o limite... Perdão, qual o valor... Aonde está o x tende a zero aqui nesse gráfico? Lembrando que o gráfico é em azul. Eu tenho que procurar quando x tende a zero. Qual o valor desse limite? X tende a zero. Onde é que está o zero para o x no meu gráfico? No meu plano cartesiano? Ou seja, a origem. Esse ponto aqui do meio, né? O vértice com Isso. Y. O nome disso é origem, tá, gente? A origem, ou seja, o encontro dos dois eixos, no 0, 0, que a gente chama. Ou seja, o meu x está no zero. Eu quero ver qual o valor do limite quando x tende a zero. X tende a zero. Eu tenho que vir no ponto zero para o x e verificar quando x é zero. Aonde passa o meu gráfico quando x é zero? Pelo meio. Aonde está passando o gráfico? Está aqui? Não, né? Repara, eu tenho que procurar o centro da minha parte horizontal. Horizontalmente, o meu centro está aqui. Então, eu não posso mexer horizontalmente, tem que ficar fixo. Então, eu só posso mexer para baixo e para cima. Se quando for 0 para x eu mexer para cima, eu não estou mexendo em x. Eu sei que meu gráfico em azul, ele passa no ponto 0 para x exatamente num valor para y. Quando o meu gráfico passa em 0 para x, qual o valor para y? 1. Por isso, o limite de x, o limite da função quando x tende a ser 0, ele é 1. O gráfico corta no ponto 0 para o x, no ponto 1 para y. E esse é o valor do limite. Então, vamos ver o segundo agora. Limite quando x tende a 2. Quando x tende a 2. Onde é que está o 2 para o x aqui? Está aqui, né? 2 para x. 1, 2. No ponto 2 para o x, vamos ver onde o gráfico... o gráfico, quando x for 2, ele corta exatamente o próprio eixo x. O gráfico passa em cima do eixo x. Em cima do eixo x, qual o valor para y? No eixo x, para y vale 0. Por isso, quando x tende a 2, o gráfico passa exatamente no ponto 0 para y. Por isso, limite de f quando x tende a 2 é 0. A resposta do limite é em relação ao eixo y. Você caminha no eixo x procurando a resposta para y. Caminha com quem? Caminha com um gráfico. Terceiro, limite de f quando x tende a 4. Então, eu tenho que procurar o 4 para o x. Quando o x tende a 4, é o 4. Agora, o meu gráfico, quando ele chega no 4 para x, quando ele chegar no ponto 4 para x, ele vai estar valendo quanto para y? 0. Então, o limite também vai ser 0 quando o x tende a 4. Continuando, quando o x tende a 1. Limite da função... Então, quando o 1 para x está aqui. Então, eu vou andando com o gráfico até chegar no 1 para x. Quando eu chego no 1 para x, que é aqui, quanto que ele vale para y? Menos 3. Exatamente. Então, quando for limite, quando x tende a 5, eu vou andando com o gráfico até chegar no 5 para x. Vou andando com o gráfico. Quando eu chegar no 5 para o x, quanto que vai ser para y? Menos 3. Questão 2. De novo, observando o gráfico. Quando x tende a menos 1, qual vai ser o limite de x tendendo a menos 1? Quando você chegar no valor menos 1 para o x, menos 1 para o x, o gráfico em y ele vale 2. Qual o valor do limite quando x tende a 0? Quando eu chegar no valor 0 para x com o gráfico, 0 para x, vai bater em 1 para y. Agora, qual o valor do limite da função quando x tende a 3? Para fechar, qual o valor do limite da função quando x tende a 1? Então, tanto esse gráfico todo quanto esse ponto representam uma função. Mas eu perguntei sobre a função. O que eu perguntei? Limite da função.
f, que é todo o gráfico mais esse ponto, limite da função f, quando x tende a 1. Quando x tende, quando eu falo x tende a 1, eu estou falando que o x é igual a 1 ou que ele está perto de ser 1? Está perto. Lembra que eu falei semana passada? Quando eu falo que um valor tende, eu não estou falando que o valor é. E toda vez que eu falar que tende, a bolinha tem que ser? Aberto. É isso aí. Quando eu falo x tende, bolinha aberta. Por isso, a resposta dessa é 2. Porque quando eu falo x, limite de quando x tende a 1, tende, repara, quando o x é 1, ele tem dois valores para y, 1 e 2. Porém, o único valor que ele está tendendo é onde a bola é aberta. E a bolinha aberta é 2. Bolinha fechada seria a resposta quando ele pedir qual o valor de f de 1. Não limite. Você fala assim, qual o valor de f de 1? F de 1 significa qual o valor da função quando x é igual a 1. X é igual bolinha fechada. Bolinha fechada, quando x for igual a 1, f de x é 1. Agora, limite de quando x tende a 1, bolinha aberta. 2. Vou começar da esquerda. Vamos lá. Limite de f de x. Então, limite f de x quando x tende a menos 3. Eita. 0. Limite de f de x quando x tende a menos 3. Menos 1? Exatamente. Ó. Quando eu chegar com um gráfico no ponto menos 3, ele corresponde, é que está cortado aqui, mas menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, menos 1. Vamos continuar. Limite de f de x quando x tende a 6. Menos 3? Por quê? Porque a bolinha está aberta? Exatamente. Muito bom. Limite de f de x quando x tende a 12. Sim. Muito bom. E para fechar, limite de f de x quando x tende a 1. 2. Beleza. Muito bom. Bolinha aberta. E se eu quiser saber agora, não o limite, eu quero saber qual o valor de f de 6. Menos 2? Não. Qual o valor da função quando x for igual a 6? Eu diria menos 2 também. Menos 2, isso aí. Ou seja, a bolinha fechada. Fechada. Qual o valor da função quando x for igual a 1? 1. Então, entenderam a diferença de bolinha aberta para bolinha fechada? Sim. Bolinha aberta é quando quiser o limite. Bolinha fechada, quando quiser a função no ponto. F de 1, F de 6, procurem a bolinha fechada. Não tem bolinha fechada, Cleber, então não tem valor para F. Só vai ter valor para F quando a bolinha for fechada. Limite, bolinha aberta ou sem bolinha. Repara, o limite quando a gente, por exemplo, limite de f de x quando x tende a 3. Qual o valor do limite? Não entendi a pergunta. Qual o valor do limite de f de x dessa função quando x tende a 3? Qual o valor? 5. Quando x tende a 3. 0. 0. Se eu caminhar com o gráfico até o ponto 3, ele é 0 para y. Aí eu pergunto, nesse 3 aqui, tinha alguma bolinha aberta? Não, né? Mas o Cleber falou que a resposta do limite quando a bolinha for aberta. Mas, é o que eu falei, vocês vão considerar bolinha aberta. Quando que vai ter bolinha aberta no meu limite? Porque naquele mesmo ponto para x também vai ter uma bolinha fechada. Então, muita atenção.
Viu que tem bolinha aberta? Repara que no mesmo tracejado vai ter uma bolinha fechada também. É o que acontece nesse gráfico. Então, ele pediu um limite, mas não tem bolinha aberta. Se não tem nenhuma bolinha, é só ver o correspondente em y. Por exemplo, limite da função quando x tende a 5. Zero. Quando x tende a 5. Não tô enxergando. Caminha com o gráfico até o ponto 5 para x. Qual o valor para y? Menos 4. Entenderam? Tinha alguma bolinha aberta nesse menos 4? Não. Mas teve resposta, não teve? Sim. Então, 2 casos. Como que eu calculo o limite com gráfico? Eu caminho com o gráfico até o ponto. Mas, se nesse ponto for uma bolinha fechada, procura também a bolinha aberta. Agora, não tem bolinha nenhuma, a resposta é aquele ponto para y e fim de papo. Aquele valor para y, fim de papo. Calcule os limites abaixo. Esses limites são os mesmos limites que a gente viu semana passada. Só que com produtos notáveis, ou seja, não é aquele limite direto. Eu coloco menos 3 no lugar do x e resolvo. Vocês não vão conseguir resolver. Se eu for fazer a letra A, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, substituir. E se eu fizer isso, lembrando, eu tenho que fazer isso, mas essa aqui é uma fração. Então, onde eu vou substituir o x primeiro para ver se vai dar certo? Embaixo. Denominador. Em cima não tem importância. Embaixo aqui está o negócio. E se eu substituir embaixo, menos 3 ao quadrado dá 9. 2 vezes 9 dá 18. Mais menos 3 vezes 7, então vai dar menos 21. Então vai dar 18 menos 21 mais 3. 18 menos 21, menos 3. Menos 3 mais 3, 0 embaixo. Então eu não consigo resolver diretamente. Vou ter que recorrer ao produto notável. Em cima, eu já sei o que resolver. Porque, limite. Isso aqui é o que eu falei para vocês. Vocês têm que estudar todos os produtos notáveis para relembrar. E em cima, você já tinha que saber de cabeça. Que x ao quadrado menos 9 é x mais 3 que multiplica x menos 3. Que produto notável você usou? Diferença de 2 quadrados, que vira o produto da soma pela diferença. Embaixo não é um produto notável. Porém, lá de métodos 1, eu sei que toda forma de uma função quadrática, onde a primeira é quadrado, a do meio é x elevado a 1 e a terceira é x, ou seja, um trinômio, eu sei que isso aqui se transforma naquela fatoração, que é a multiplicado por x menos x1, que multiplica x menos a função do segundo grau, que é sempre da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Quem é meu a? É quem acompanha o x ao quadrado. Eu já tenho a. O a é 2. 2 que multiplica x menos. Falta saber os valores de x1 e de x2 para escrever aqui embaixo. Então, aqui embaixo, eu já tenho 2 que multiplica. Agora, falta saber x1 e x2. Quem é x1 e x2? As raízes dessa equação. Ou seja, eu vou usar Bhaskara. Se eu for usar Bhaskara aqui, eu sei que eu tenho a igual a 2, b igual a 7 e c igual a 3. Vou resolver por Bhaskara. X é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Aí quem é o delta? Delta. Deixa eu botar o delta mais para cá, está muito para lá. Quem é meu delta? B ao quadrado, que dá 49. Menos 4 vezes A vezes C, que é 3. Então, meu delta, 49, menos 8 vezes 3, 24. 49 menos 24,
25. Então, vai dar raiz de 25 sobre 2 vezes A. 2 vezes 2, 4. Com isso aqui, eu acho os valores de x1 e x2. x1, eu vou usar o negativo primeiro. Menos 7 menos raiz de 25, 5 sobre 4. x1, menos 7 menos 5, menos 12. Menos 12 dividido por 4, menos 3. Então, ó, o meu x1 é menos 3. Lembrando que é x menos x1. Então, vai ser x menos menos 3. Vezes x menos x2. Qual o valor do x2? Vou fazer no canto de cá, tá? Aqui eu fui para o x1 e aqui eu vou para o x2. x2 menos 7. Eu usei o menos, agora eu vou usar o mais. Mais raiz quadrada de 25, que é 5, sobre 4. Menos 7 mais 5, menos 2. Menos 2 sobre 4. Simplificando, menos meio. Então, x menos meio. Essa aqui é a forma fatorial. Aí, lógico, né? Menos com menos mais, menos com menos mais. Então, vai ficar 2 que multiplica x mais 3 que multiplica x mais meio. Então, o que era 2x ao quadrado mais 7x mais 3 virou 2 que multiplica x mais 3 que multiplica x mais meio. Então, ó, porque quando eu transformei, olha o que aconteceu, ó. Em cima é multiplicação, embaixo é multiplicação. O que for semelhante eu posso simplificar, eu posso cortar. Então, ó, x mais 3 divide x mais 3. Sobrou limite. X tendendo a menos 3 de x menos 3 sobre 2 que multiplica x mais meio. Se eu colocar o menos 3 aqui, não vai ter o menor problema. Mas antes de colocar o menos 3, eu posso melhorar. Limite. Não vou substituir o menos 3 ainda. Eu vou melhorar a minha função. Em cima eu não faço nada. X menos 3. Mas, ó, 2 vezes isso eu posso distribuir o 2. Vai ficar 2x mais 2 multiplicado por metade dá 1. Então ficou x menos 3 sobre 2x mais 1. Aqui fica mais fácil agora, ó. Se eu substituir o menos 3 aqui, eu vou ter. Aí, como eu substituo, já não preciso mais colocar limite. Igual, já posso resolver. Ó. Menos 3 em cima. Vai ficar menos 3, menos 3. Menos 3 embaixo. 2 que multiplica menos 3, mais 1. Menos 3, menos 6. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Eu não posso mostrar a fração assim. Menos dividido por menos vai dar mais. Então, eu tenho resposta. Limite dessa função, 6/5. Então, para a gente fechar. E aí, se eu for resolver aquilo ali, já dá para enxergar de cara que não dá para fazer diretamente, né? Se eu colocar um zero no lugar do x ali embaixo, vai ser zero e fim de papo. Ou seja, o que eu tenho que fazer? A minha pergunta é, eu tenho que eliminar esse x aqui. O que eu vou fazer aqui em cima, de forma que aqui em cima apareça um x multiplicando alguém para eu cortar com esse x e eliminar a minha indeterminação? E aí, o que eu faço em cima ali? Dá uma dica, ó. O que é 4 mais x ao quadrado? Ou seja, eu tenho uma regra direta de produto notável. É o quadrado da soma, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado do 4 vai dar 16. Mais 2 vezes 4, 8 vezes x, 8x. Mais x ao quadrado. Então, 4 mais x elevado ao quadrado vira isso aqui. Então, vamos fazer a transformação. Então, eu vou ter limite, quando x tende a zero, de... Aí, vou botar na ordem, do quadrado para o menor. Tá? Então, vai ficar x ao quadrado mais 8x mais 16. O que tem aqui de resto? Ó, isso aqui eu não fiz a conta. Eu repito. Ó, menos 16.
E embaixo eu repito. Porque, ó, mais 16 menos 16 se anula, vai dar 0. Então, na verdade, eu tenho o limite de x ao quadrado mais 8x sobre x. E agora? Qual o fator comum? Eu tenho, ó, 2 termos separados por esse mais. Qual dos dois? O que eu tenho em comum nos 2 termos? O X. Exatamente. Aí tem que tomar cuidado. Quem vai ficar em evidência? O x ao quadrado ou o x elevado a 1? O X. Isso. Evidência é sempre o de menor expoente. Por isso, próxima linha, eu vou colocar o x em evidência. Limite. Ó, colocando o x em evidência, virou multiplicação. O que eu faço agora? Eu divido cada termo por x. X ao quadrado dividido por x, vem aqui para dentro. Quanto que dá x ao quadrado dividido por x? Então, vem aqui para dentro, x. Agora, ó, mais dividido por mais 8x dividido por x. Muito bom. E o x de baixo eu repeti. O que aconteceu? Eu não podia cortar x com x porque era uma soma. Eu só posso simplificar quando é multiplicação. Transformei o que era uma soma numa multiplicação. Quando é multiplicação, eu não posso simplificar? Eu não posso cortar? Posso. Só posso simplificar, ou seja, cortar o de cima com o de baixo quando é multiplicação. Por isso, transformar em evidência é transformar o que é uma soma em uma multiplicação do x pelo parêntese. Como embaixo eu tenho x, ó, cortei, deu 1. Então, sobrou limite de x tendendo a 0 de x mais 8. Deu 1 sobre 1. Sobrou x mais 8. Aí eu pergunto, tem alguma restrição agora no meu limite? Não. Basta substituir 0 no lugar do x. 0 mais 8. Eu fiquei com medo, gente. 0 mais 8. 8. Fim de questão. Então é isso aí, ó. Viu, gente, que tem o mesmo fator em vários termos da sua equação ou da sua expressão? Tem o x em todos os termos. Lembra da musiquinha do Chitãozinho Chororó? Evidência. Votem em evidência. Não tenham medo.